quanto tempo que você vê em média, ou normalmente, eu não sei se varia muito também de setor para setor, você vê essas empresas atingirem o resultado? Seja o que eles propuseram ou até você comentou deixar a meta em aberto e conseguir dobrar a meta. Quanto tempo que você vê normalmente que alcança esse resultado? Cara, depende muito da maturidade do próprio negócio, do segmento, né, dentro da própria indústria, tem indústrias que ajustam meta a cada 3 meses, trimestralmente, tem revisões de quarter, né, Uhum, o ano de 12 meses dividido em 4 trimestres, né. Assim, o que eu mais vejo é quarter, assim, no máximo, né. Você revisar as metas todo mês, eu particularmente acho ruim, a menos que uhum, você errou muito feio na definição da meta lá atrás, aí você tem que ajustar, claro, né. Mas você precisa dar o tempo para a equipe se adequar né, e os processos se adequarem à realidade, né. Então menos do que 3 meses eu acho ruim, mais do que 6 meses eu acho perigoso. Então, você passou um ano, tá tudo vermelho os indicadores, cara, tem uma coisa errada, né. uhum, Ou a meta está errada ou o processo está errado. As pessoas não estão fazendo o que foi combinado, a gente precisa entender isso antes. Por isso que, a gente costuma falar dos indicadores leading, né, que olham para frente, e os lagging que olham para trás. Eu costumo usar a metáfora do carro, né. Estou dirigindo, o para-brisa é desse tamanho, os meus indicadores de direção, os leading, que é uhum, quantos contatos eu faço, quantos anúncios eu fiz, quanto leads eu aqueci, se eu tiver anúncio que gera leads. Isso é o leading indicator. Já tem os lagging, né, os olhando para trás, que é o custo, é o faturamento, é a margem, já passou. Não adianta uhum, chorar sobre isso aqui. uhum, Por isso que o para-brisa do carro é menor, né. uhum, Se eu dirigir igual coruja olhando para trás, em algum momento eu vou bater o carro, quebrar significa quebrar uma empresa, né, porque eu não estou olhando para frente. Então, quando eu faço essa definição de organização, gestão diária, semanal e mensal, não estou falando só de indicadores reativos, que é esses lag indicators, né. Estou falando de indicadores também preventivos, orientativos, que normalmente são ligados a processos, né, se os processos estão sendo executados na frequência certa, da forma certa, e demonstram o engajamento das pessoas, né. uhum, Se eu coloquei lá uma meta, vamos pegar a área de vendas, o vendedor tem que falar todo dia com 8 clientes, 4 de manhã, 4 depois do almoço. Tem que falar com 8 todo dia. E tem que trazer o resultado daquilo. Quantos comprometeram a vir na loja? Quantos estão comprando daqueles 8 que eu falei? Qual é a minha carteira? Quantos eu consigo falar ao longo da semana, ao longo do mês? E aí, claro, eu também vou olhar a meta de vendas, porque não adianta eu falar com o meu cliente e ele não vir comprar, né. uhum, Então, né, nessa falar tem um script a ser seguido, né, para saber se ele veio ou não veio. E aí eu olho o resultado, que é a própria venda em si. Depois que eu olhar a venda, tá bom, mas deu margem? Você vendeu no preço certo? Ou reduziu o teu preço lá só para o cara vir e comprar de você, aí não deu margem, não deu lucro. Tá errado também, né, porque eu vendi, mas não tive resultado financeiro. uhum, Então essa sistemática que a gente constrói que é o que traz o resultado, né. uhum. Então, depois de 10 minutos para respondendo essa pergunta, sendo bem objetivo, assim, no máximo em 6 meses a gente precisa ver esses números, eh, modulando. De preferência dentro do verdinho, dentro de uma das metas estabelecidas, né, com ranges, claro. Meta, dependendo do indicador, é difícil de você acertar na mosca, né. Você tem que ter ranges ali, né.